Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga, o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O estudo de hoje é Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 ao 6. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vocês estão felizes? Você está aqui no canal Busca a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade da Palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Essa série se chama Apocalipse, a Verdade. Meu nome é Flávio Vertello, sou professor de Bíblia autodidata. E sem mais delongas, meus queridos estudantes que sempre estão comigo, compartilhe este vídeo, se inscreva e vamos aprender juntos a palavra de Deus, ok? Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E sem mais delongas, nós já vamos direto ao assunto. Eu irei fazer com vocês uma introdução do que nós iremos estudar. E só nesta introdução, vocês vão perceber já a profundidade do assunto. Nós vamos entrar no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos estudar sobre o sétimo selo e também sobre as 7 trombetas. Ok? Vamos direto ao assunto, para a introdução. Meus queridos, é importante nós estudarmos o que nós chamamos de tabelinha de conversão profética. Precisamos entender o que significa um dia em profecia. Precisamos entender o que significa trombeta em profecia, porque nós vamos tratar desse assunto no capítulo 8 e também no capítulo 9. E já vou dizendo algumas coisas para vocês muito interessantes. Se já na introdução muitas das coisas os irmãos não sabiam, espere e aguardem quando nós entrarmos diretamente ao assunto das 7 trombetas, que será no próximo episódio. Tá? Então, sem mais delongas, peguem suas Bíblias, abram o capítulo 8, mas nós não iremos ler ainda. O que significa um dia em profecia? Será que um dia profecia é um dia mesmo? O que significa? Vamos buscar aprender do próprio Deus, da própria fonte da verdade, não é verdade? Abram suas Bíblias no livro de Números. Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando entrarmos no capítulo 8, nós já vamos usar já um pouco dessa tabelinha de conversão, tá? Livro de Números, capítulo 14. Versículo 34, que diz assim. Olha só, coisa interessante. Marque aí na sua Bíblia, marque no seu caderno. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então a Bíblia já me mostra claramente que em profecia, porque aqui Deus lançou uma profecia sobre o povo de Israel, que em profecia, um dia representa um ano. Vamos em livro de Ezequiel, capítulo 4. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, Antigo Testamento, versículo 4 até o 6. Está escrito assim na palavra de Deus. Tu também, deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitaram sobre ele,
levarás as suas maldades, porque eu te tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias. 390 dias, e levareis a maldade da casa de Israel. Aqui Deus já deixando claramente explicado para nós, interpretando mesmo que um dia representa um ano. 390 dias seriam 390 anos em que a maldade seria visitada sobre Israel. Mas não terminou ainda não. Ainda tem Judá também na questão aqui. No versículo 6 diz: e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Ok, meus queridos? Então, nessa introdução que estamos fazendo do assunto, já aprendemos que um dia, em profecia, representa um ano. E trombeta? O que significa trombeta? Trombeta, na Bíblia, é símbolo de advertência. É um toque de advertência. Para o povo ficar esperto, porque a guerra vem. A trombeta era muito usada no santuário para convocações, né? Cada rebate, cada tipo de toque significava algo, alguma solenidade distinta, diferenciada. Mas, normalmente, a trombeta estava associada também a uma advertência de perigo iminente, de guerras. Então nós precisamos entender isso, e iremos tratar desse assunto no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Abram suas Bíblias no livro de Jeremias, Antigo Testamento. Vamos entender um pouco melhor isso aí. Jeremias capítulo 4. Versículo 19 até o 22. Vamos lá. Está escrito assim: ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Em outras versões, meu coração, meu coração. Estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar. Porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Ou seja, advertindo que a guerra, que a assolação, que a invasão estava chegando. Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabem. Isso aqui está muito diferente de hoje, meus queridos. Então aqui percebemos que a trombeta está associada a um sinal de advertência de um perigo iminente. No caso aqui foi a invasão do povo de Deus por Babilônia, né? Livro de Joel, Antigo Testamento, vamos a outro texto. Joel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: tocai a buzina, na minha versão corrigida diz isso, dos irmãos provavelmente ou buzina ou trombeta, é a mesma coisa, tá? Sinônimo. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Advirtam o meu povo. Advirtam o meu povo. Sinal de advertência. Versículo 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, e proclamai um dia de proibição, ou assembleia solene. Então está associado a uma advertência, a um chamado do perigo iminente e de que nós devemos estar de sobreaviso. Tá ok? Abra também em suas Bíblias no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8, que está escrito assim. Marquem aí.
Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, a trombeta está associada a um aviso de advertência, de perigo iminente, de guerras, de batalhas, de invasões. Isso é muito importante nós entendermos isso para a compreensão do que nós iremos estudar. Tá? O princípio bíblico, meus queridos, do juízo de advertência, começa primeiramente com o povo de Deus, tá? Não é com o mundo, não. Muitas pessoas não sabem disso. Pelo princípio bíblico, um juízo de advertência vai começar primeiramente com o povo de Deus. E o que isso tem a ver com as 7 trombetas? Nós vamos entender quando nós estudarmos mais profundamente esse assunto. Mas vamos entender esse princípio de juízo de advertência. Ezequiel, livro de Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 6. Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: matai velhos, e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Em relação com Apocalipse, capítulo 7, sobre o selamento, tá? Não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa de Deus. Um juízo da parte de Deus, de advertência, que começou primeiramente pelo povo de Deus, pela casa de Deus. Mas vamos confirmar esse princípio. Jeremias capítulo 25. Versículo 15 ao 19. Olha só, meus queridos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, Jeremias, e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. Primeiramente, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Olha só que ponto chegou o povo de Deus naquele tempo. Segundo, e a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Askelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Temá, e a Bus, e a todos que habitam nos últimos cantos da terra. E aí vai. E a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto. E vai até o 29, não precisamos ler. Vocês podem ler aí, depois. Mas percebam o princípio, novamente, que a gente falou aqui. Que o juiz de advertência viria primeiramente com o povo de Deus. Os que mais privilegiados foram, realmente, mais lhes seriam cobrados. Novo Testamento. Primeira epístola de Pedro, ou primeira de Pedro, que o pessoal popularmente conhece. Primeira de Pedro, ou primeira Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes
ao Evangelho de Deus. Perceberam? Primeiramente, o juízo vai começar pela casa de Deus. O julgamento começa pelo povo de Deus. O julgamento começa pelos filhos de Deus, ou os professos filhos de Deus. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que nem o aceitaram? Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Capítulo 12, versículo 47 e 48 de Lucas, que diz: E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Tá vendo? O que soube, o que teve conhecimento da palavra. Versículo 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Viu, meu querido? É o princípio do boi. Tá? Eu não vou falar aqui, vou deixar vocês curiosos. E no próximo estudo, eu respondo para vocês que princípio é este, o princípio do boi. Tá? É bíblico. Tá bom? Então, nós já percebemos que um dia em profecia é um ano, que trombetas estão relacionados à advertência de perigo iminente e a um juízo de advertência. Tá? Precisamos entender isso. Mas qual é a relação das 7 trombetas, dos 7 selos e das 7 igrejas? Será que são coisas totalmente distintas? As 7 cartas das igrejas, elas tratavam exclusivamente da igreja cristã. Era a história da igreja cristã. Nós já estudamos isso nos primeiros estudos. É a história da igreja cristã, desde o período apostólico até a volta de Cristo. Os 7 selos, eles têm a ver principalmente com a civilização ocidental cristianizada. Estão em paralelo. 7 igrejas, só a ver com a igreja. Os 7 selos são os sinais que acompanhariam as 7 igrejas. E as 7 trombetas também estão em paralelo com as 7 igrejas. As 7 trombetas, elas estão relacionadas com os 3 ramos religiosos que professam adorar o Deus da Bíblia. Neste período, desde a primeira igreja, lá, a igreja de Éfeso, né, até a ver com a 7ª igreja. Então, as 7 trombetas, a primeira trombeta está relacionada com a primeira igreja, a segunda trombeta com a segunda igreja, a terceira trombeta com a terceira igreja, e assim vai. Entenderam? Como também o primeiro selo com a primeira igreja, tal. São paralelos. Há um paralelismo aí. Então, as trombetas estão relacionadas com os 3 ramos religiosos que professam adorar o Deus da Bíblia. Quais são esses 3 ramos religiosos nesse período das 7 igrejas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, quando nós começarmos a estudar de forma mais profunda as 7 trombetas, vocês vão perceber nitidamente que cada trombeta está relacionado com esses 3 ramos que adoram o Deus da Bíblia, que professam adorar o Deus da Bíblia. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Marquem isso aí. E agora, vamos para, feita a introdução, para nós entendermos já alguns significados, vamos agora na introdução bíblica mesmo, que está no capítulo 8, versículo 1. E nós já vamos utilizar o princípio bíblico que nós falamos a princípio da relação dia-ano. Ok? 8.1. E havendo aberto o 7º selo, já estudamos o 6, agora entramos no 7º selo. O que houve? Fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Silêncio no céu por quase meia hora? Obviamente que esta hora aqui não é uma hora literal. É uma hora profética. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles concordam que esta meia hora está relacionada ao princípio dia-ano. Então, vamos lá. Um dia tem 24 horas.
E um ano bíblico, tá? Tem 360 dias. Então você vai pegar 360 dias, divide por 24. Faça isso na sua casa. Você vai chegar a um resultado de 15 dias. 360 dividido por 24, você vai chegar a um resultado de 15. Esse 15 aí, 15 dias, representa uma hora profética. Uma hora profética. Ok? Se uma hora profética equivale a 15 dias literais, meia hora profética é quanto? 7 dias e meio. Só que aqui na Bíblia está falando que houve silêncio no céu quase por meia hora profética. Então não são 7 dias e meio. Os comentaristas bíblicos concordam que isto representa 7 dias mesmo. E que seria esse silêncio no céu por quase meia hora ou por um período de 7 dias? Vai ser um silêncio que o sétimo selo representa a volta de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado com todos os seus anjos e acompanhado com o Pai também. Então toda a corte celestial, o céu, milhões de milhões e milhares de milhares de seres celestiais, com o Pai e com o Filho, virão num cortejo até a terra, que durará 7 dias. Ok? Meia hora profética. Por isso haverá silêncio no céu, nesse período. Virá para vir buscar os seus aqui na terra. Amém? Versículo 2 nos diz assim: E vi, João viu, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Guarde aí. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então a Bíblia nos diz claramente que diante de Deus, 7 anjos. E para cada um desses anjos foi dado 7 trombetas. E diz mais que eles ficaram ali, postados. De repente veio outro anjo, a Bíblia diz, que pôs-se junto ao altar. E junto desse altar, que é o altar de queimar o incenso, lá no santuário celestial, meus queridos, aqui nos mostra claramente a existência de um santuário celestial. Porque há lá móveis, João viu isso, móveis semelhantes ao santuário terrestre. Diz a Bíblia que ele chegou, esse anjo, junto do altar de incenso, e ele tendo um incensário como um sacerdote, como um sumo sacerdote, que também entrava ali com esse incensário, ou como muitos o conhecem, um turíbulo. E diz a Bíblia, tendo um incensário de ouro, no versículo 3, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E diz que a fumaça desse incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quem seria este anjo? Será que era um anjo mesmo? Será que um anjo pode mediar entre nós e Deus? Porque aqui está mostrando um anjo mediando, intercedendo. Aí muitos pensam, é um anjo mesmo, a Bíblia está falando um anjo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse ser que aqui chama de anjo. Lembrando que anjo vem do hebraico malak e vem também do grego ágelos. Tá? Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse anjo especial aí que está intercedendo. Êxodo capítulo 3, versículo 2 até o versículo 4. Marque aí na sua Bíblia.
Diz a palavra de Deus. E apareceu-lhe. Apareceu a quem? A Moisés. Vou pegar o versículo aí 1. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Olha o versículo 4. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça. Opa, aquele anjo que estava no meio da sarça, agora diz que bradou Deus do meio da sarça. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vamos ler o versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, a Bíblia nos mostra claramente, a princípio, que quem estava no meio da sarça era o anjo do Senhor. Quando Moisés se dirigiu para lá e viu que a sarça não se consumia, o próprio Deus se manifestou dizendo: não chegue para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele se identificou. Então o anjo do Senhor aí já nos mostra claramente, é identificado como Deus. Mas vamos para o texto. Êxodo 23. Livro de Êxodo, capítulo 23. Passei demais aqui, pessoal. Versículo 20 e 21, que está escrito assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Deus falou: vou te mandar um anjo, com letra maiúscula. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O meu nome, Jeová, está no anjo. O anjo do concerto, o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Zacarias, capítulo 3, o penúltimo livro do Antigo Testamento, versículo 1 e versículo 2, que está escrito assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Percebe que Josué, o sumo sacerdote Josué, estava diante do anjo do Senhor. E estava Satanás à mão direita para se lhe opor, o acusador. Mas o próprio anjo do Senhor, que agora é identificado como Senhor, ele disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ou seja, o Senhor, ele repreendeu Satanás em nome do Senhor. E nós já percebemos já claramente que esse anjo do Senhor não é um anjo qualquer. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aqui já define. Se formos lá em Hebreus também, claramente deixa claro isso para nós. Se formos lá em 1 João, também deixa claro que o nosso advogado é Cristo. Várias passagens, estão pegando só algumas para nos mostrar que esse anjo, que está lá no capítulo 8, com um incensário na mão, que lançou mão, que está perante Deus, e que também, voltemos lá ao capítulo 8, meus queridos, capítulo 8, que ele pegou muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, disse que a fumaça desse incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esse anjo é o anjo da aliança, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Feito isso, esse anjo, que é Cristo aqui, por isso que é importante estudarmos a Bíblia, deixarmos que a própria Bíblia se interprete a si própria. Vamos ao versículo 5. E o anjo, agora, depois que ele fez a intercessão, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra esse incensário, com fogo e tudo. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ao Jesus Cristo fazer essa ação, ali representando a intercessão por todos aqueles que o aceitaram como Salvador, agora, o mesmo incensário que fizeram a intercessão, de uma forma abrupta, Jesus Cristo pega agora fogo do altar, coloca no incensário, lança sobre a terra. E a Bíblia nos diz que ao fazer isso, houve vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. A mesma coisa que houve ali também no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 do livro de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E já estudamos o que significam esses eventos, essas vozes, né? São as maneiras de Deus fazer-se ouvir, né? Através das vozes, pela percepção, pela audição. Estamos falando a palavra de Deus. Você está aí percebendo as coisas. Você está usando a sua percepção para entender a palavra de Deus. Vozes. E também a questão da natureza, né? Através dos relâmpagos, de forma visível. Fenômenos, trovões. Mas aqui, em relação aos outros, também é acrescentado aqui no capítulo 8, versículo 5, é acrescentado terremotos. Terremotos. Agora, lá no capítulo 4, estava a relação de adoração no céu. Mas aqui, no capítulo 8, versículo 5, já não é somente uma relação lá no santuário celestial. Agora o incensário Cristo lançou sobre a terra. Então houve todos esses fenômenos de vozes, trovões, relâmpagos, mas acrescentou-se também terremotos. Terremotos. Aqui na terra, terremotos. Que também demonstram para nós uma forma de Deus advertir toda a sociedade, todo mundo, de que algo muito solene está para acontecer na terra, meu querido. Os terremotos fazem parte também dessa solenidade das 7 trombetas. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19. Já estamos terminando, tá? Por hoje. 11, versículo 19. Diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca da aliança, aquela mesma que tem os 10 mandamentos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Acrescentou-se agora também aos terremotos, com respeito aos eventos aqui na terra, chuva de pedras.
Tá? Nós vamos estudar mais a fundo lá na frente esse assunto. Tá ok? E também Apocalipse 16. Versículo 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos. Agora não fala terremotos. Aqui fala, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Ou seja, meu querido, nós também vamos chegar lá. Mas já vou lhe adiantando que haverá um terremoto mundial. Tá ok? A Bíblia nos mostra isso. O Apocalipse nos mostra isso. Mas nós vamos chegar lá. Em que momento será isso? Tá? E também para recordar um pouco, na abertura dos selos, quando foi aberto o sexto selo foi aberto, só para recordar, para aqueles que estudaram, foi aberto com um terremoto. Que foi no dia 1º de novembro de 1755, chamado Grande Terremoto de Lisboa. E já no final ali do sexto selo, quando os ímpios estavam fazendo as suas orações, a oração dos perdidos, clamando às pedras, se apegaram tanto à idolatria que vão orar às pedras, como se as pedras fossem salvá-los. Será o evento, isso não ocorreu ainda, isso ocorrerá, será o final, né? A abertura do primeiro selo, o terremoto. E ao final do sexto selo, já o sétimo selo, que é a volta de Cristo, se dará com o maior terremoto de todos os tempos. Mas nós vamos chegar lá, tá? Guarde aí, tá bom? Deixar vocês curiosos. E no capítulo 8, versículo 6, para terminar o estudo de hoje, e os 7 anjos, depois desses eventos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Você está curioso para saber o que significa os 7 selos? No próximo estudo, a partir do versículo 7 até o versículo 13, nós estudaremos 4 selos. 4 trombetas. E no capítulo 9 estudaremos mais 2 trombetas. E depois, lá na frente, estudaremos a 7ª trombeta, meu querido. Faça uma leitura, leia. E quando nós começarmos a estudar, nós vamos entender claramente o que significa essas trombetas. E o que tem isso a ver com a história das 7 igrejas e que relação isso tem a ver com a nossa vida hoje. Que Deus te abençoe. Você gostou desse estudo? Então não perca os demais episódios, os demais estudos que nós iremos fazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para aquelas pessoas que você ama. Que Deus te abençoe e meu sincero desejo e oração. Amém.